Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando com muita alegria e assim abastecidos pela oração, abastecidos pela Eucaristia, sobretudo, e pela devoção à Nossa Senhora, terminando uma semana, 7 dias de profunda reverência para com Jesus Eucarístico. Foi uma semana, podemos até fazer algumas contagens, se assim quisermos ver o que tanto aconteceu, apenas a nível de acontecimentos paroquiais. Tivemos com esta missa 14 missas em apenas uma semana. Horários de adoração, das 9 da manhã às 6 da tarde. Portanto, 9 horas, o Santíssimo exposto e nós, o povo, em adoração, se revezando diante de Jesus. Tivemos a graça de muitas confissões aqui. As irmãs franciscanas fizeram várias visitas nas casas, nas famílias, onde foi possível, é claro. E assim por diante, às 3 da tarde, a hora da misericórdia, muito bem feita, muito bem realizada,
com a presença de uma boa quantia de pessoas que vinham para rezar na hora da misericórdia. Então, assim por cima, digamos, fazendo apenas um balanço, se a gente pode fazer balanço de reza, né? Mas só para a gente perceber quantas atividades numa mesma semana. Por um lado, foi tudo isto programado para não termos uma aglomeração, se bem que a igreja tem bastante pessoas, mas não chega assim a lotar, porque a ideia é não lotar realmente. Por isso a missa da manhã, às 15h, cerimônia, ou melhor, adoração com o tema da misericórdia, e essa da noite. Semana de bênção, semana de graça, e que temos assim a palavra de Deus para nos iluminar daqui para frente. Na missa da manhã hoje eu dizia assim: quando nós terminamos um cerco de Jericó, uma semana eucarística, uma novena, eu sei que aqui vocês fazem as novenas dos santos, dos padroeiros, nós não podemos ter esses dias que se passaram como uma memória. Ah, foi uma coisa bonita que aconteceu. Ah, foi muito bom, foi muito interessante, teve muita oração. Não deve ser uma lembrança. Uma lembrança é pouco, mas precisa daqui para frente ter um pé firme na caminhada para perseverar. Não basta ser lembrança, não basta ser algo assim que nós gostamos de recordar. Não vale a pena se apenas ficar na recordação. Precisa ser um início de caminhada. Eu vejo assim, já é o 3º ano aqui e também na paróquia São João Batista, que aconteceu já também o cerco. O cerco de Jericó, a semana eucarística, ele vem para nos alimentar como paróquia, como movimentos, como pastorais, como associações, para dar força para a gente continuar caminhando. Não é uma coisa a mais. E a semana eucarística, você pode perceber, ela não é de um movimento. A semana eucarística, ela não é do apostolado, ela não é da pastoral familiar, ela não é da Legião de Maria, a semana eucarística não é da RCC, a semana eucarística é de todos os paroquianos, todos os movimentos, todas as pastorais. A semana eucarística é da igreja, é para alimentar o apostolado, é para alimentar a liturgia, é para alimentar a pastoral disso, a pastoral daquilo, é para fortalecer, porque afinal de contas, Jesus Eucaristia é o centro da nossa fé. Dizia João Paulo II, a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Uma coisa está unida à outra, uma coisa sustenta a outra. Primeira leitura hoje, agora por falar em Eucaristia, em vivência, em perseverança daqui em diante. A primeira leitura, São João, o grande apóstolo do amor. Se você ler os escritos de São João, é amor o tempo inteiro. No Evangelho de João, sempre aparece a temática do amor. Depois, 1ª, 2ª e 3ª cartas de São João, pequenas até por sinal, sempre João Evangelista falando em amor. E hoje, São João Evangelista, de novo, olha, o que ele está pedindo? Amai-vos uns aos outros, tá bom? Parece ser uma coisa até maçante, já muito mastigada, a gente escutar isso o tempo todo, e que a gente tem que amar os outros e não sei o quê, mas como é que é isso? Aí nós precisamos sair daquela coisa platônica. Sabe aquele negócio assim de que um amor é uma coisa lá no alto? Ah, eu amo todo mundo. Não, não é bem assim. Não pode ser uma coisa aérea. Aí João nos dá a pista e nos coloca na estrada. Eu amo a Deus, por exemplo, quando eu observo os seus mandamentos. Ponto final. Não existe um amor assim, eu amo a Deus e fico nessa. Não, eu preciso ter os pés no chão. No casamento, adianta apenas o senhor falar para sua esposa, eu te amo muito, mas nunca dá prova nenhuma? Adianta a senhora falar para o seu esposo, eu te amo demais, mas nunca dá nenhum sinal? Vira só papo furado. Assim também com relação a Deus. Dizer que amamos a Deus, claro, é a profissão de fé. Eu estou afirmando diante de Deus que eu o amo e que quero servi-lo.
mas a prova de que o ama é a observância dos mandamentos, é aquilo que o Senhor deseja de nós. Em resumo, a nossa santidade. É isto que Ele quer de nós. O evangelho de hoje, novamente, evangelho mais escatológico, falando da vinda de Cristo, falando das realidades finais em que tudo vai acontecer e que precisamos estar preparados, e ali chama a atenção para uma coisa muito interessante. 2 estarão lá no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão lá trabalhando no moinho, uma será levada, outro será deixado. O que é isso aí? O que será que o evangelista está querendo expressar para nós? Vamos colocar nessa linha do que eu estou hoje falando, pregando aqui no nosso último dia. Aquele que perseverar até o fim será levado. Levado para onde? Será levado junto com o Senhor, no encontro com Deus, na plenitude da vida. Como nos diz alguma das cartas do apóstolo Paulo e também de Pedro, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, quando se fala sobre o fim do mundo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, este que será levado é aquele que perseverou, é aquele que vai estar no caminho, aquele que vai estar fazendo a sua peregrinação para a santidade. Será levado com o Senhor. O outro será deixado, porque o ser deixado é sinal de ser abandonado. Quer dizer, eu não quero o caminho, eu não quero viver, eu não quero peregrinar para Deus, eu mesmo estou me deixando para trás. Não é que o Senhor vai abandonar alguém, a pessoa mesma está fazendo um caminho de rejeição àquilo que o Senhor quer. Deus não condena ninguém. Antigamente existia uma pregação muito pesada, dizendo assim que Deus estava com um chicote na mão, que Ele ia castigar, que não sei o quê, ia dar um chicotaço se a gente fizesse pecado. Hoje a igreja interpreta de uma maneira bem diferente, em que não é Deus que condena ninguém ao inferno, somos nós que vamos tomando decisões. O Senhor está sempre com o céu aberto. O Senhor está sempre pronto a nos acolher, a nos amar. Jesus só sabe ser misericórdia. Uma vez perguntaram a um dos cardeais, tem alguma coisa que Deus não pode? O cardeal respondeu, tem. Deus não pode não ter misericórdia. Uma das coisas que Deus não pode. O resto Ele tudo pode, agora não ter misericórdia não é próprio de Deus. Então, da parte dEle temos todo o amor e toda a salvação. Mas eu faço a minha escolha, eu tomo a minha decisão, ou por Ele, ou as minhas atitudes contra Ele. Então, em cima do muro não dá, ou estou com Cristo ou não estou. E a semana eucarística nos faz pensar nisso. Eu estou decidindo por Jesus Cristo ou não? Ora, se rezar 7 dias, participar de missas 7 dias, é sinal de que eu quero alguma coisa. Alguma coisa eu estou desejando, seja a nível espiritual, seja para a minha família, para o meu trabalho, para os meus estudos. Cada um tem as suas motivações e as suas intenções a pedir. Mas lá no fundo, o mais importante que eu e você precisamos pedir, e se ainda não pedimos isto, é o último dia, vamos pedir, hoje no último dia da semana eucarística, é a graça da perseverança. Porque de nada adianta a gente ter saúde se não tem perseverança na fé. De nada adianta a gente, de repente, ter muito dinheiro se não tem perseverança nas coisas de Deus. Não resolve também a gente ter um trabalho bom, sei lá, um futuro promissor, se eu não tiver perseverança nas coisas de Deus, porque uma hora tudo disso vai embora, tudo isso some e só vai sobrar Deus. Dizia Santa Teresa de Ávila, só Deus basta, tudo vai passar. Todas as coisas vão ficar para trás, elas vão passar um dia. Até nós passamos, até nós, seres humanos, a gente passa, nós somos provisórios. Daqui a pouco a gente morre, nos enterram, daqui a alguns anos nem vão lembrar de nós, ou de repente vão lembrar numa missa, de vez em quando. Então, é só Deus mesmo que permanece. Agora, se eu estou em Deus, eu serei lembrado por aquele que realmente precisa lembrar de mim, que é o Senhor Jesus Cristo.
é a misericórdia dele. Mais nada e mais ninguém, apenas ele. E olhando hoje para esta última dor da Santíssima Virgem, quando ela acompanhou o cortejo, nós contemplamos isto na Via Sacra, na última estação, quando sepultam Jesus, lá estão José de Arimateia, Nicodemos, algumas mulheres que estavam no Calvário, com certeza apenas o discípulo amado, o João Evangelista, porque os outros deram no pé, se esconderam, depois que eles vão ter uma reconciliação, um encontro novamente com o Senhor, mas lá estava também a Virgem Santíssima acompanhando o cortejo. Maria entra aqui como uma discípula. Veja bem, a Virgem Maria, hoje eu lia uma coisa para falar com vocês, um sermão de Santo Agostinho, um sermão muito antigo. Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, e ele tem um calhamaço assim de sermões. E no sermão 25, número 25, eu achei uma coisa sobre Maria. Ele dizia assim: ela é mais feliz por ser discípula de Jesus Cristo do que por ser mãe. E fiquei pensando, mas como assim? A graça de ser mãe de Deus, para mim, né, a gente pensa, está acima de tudo. Olha que grande graça. Mas eu entendi o que ele estava querendo dizer. O ser mãe de Jesus Cristo, o ser mãe de Deus, não foi uma coisa que ela quis, foi uma coisa que Deus quis. Então é graça dele para ela. Ela é cheia de graça, assim foi saudada pelo anjo. Vemos lá no Evangelho de Lucas. Então Deus presenteou Maria com a maternidade divina. Ah, bom, aqui está. Agora, a questão de ser discípula de Jesus, de aprender com Jesus, de seguir Jesus, de estar atrás dele, de perceber, de contemplar, de estar até na cruz com ele, foi ela que decidiu. Então, por isso, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho dizia, ela foi mais feliz por ser discípula do que por ser mãe, porque o discipulado ela escolheu fazer. Ela quis trilhar o caminho, ela poderia ter ficado lá em Nazaré, lá na casa e deixar que Jesus seguisse o caminho e pronto, mas pelos relatos do Evangelho, parece que ela esteve junto sempre. No primeiro milagre ela estava, João capítulo 2, as bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, ela estava lá, intercedendo como discípula, vendo o que estava acontecendo, orientando os outros que estavam ao redor de Jesus. Maria era uma discípula atenta. Maria foi discípula porque ela aprendeu. Certa vez, também no grupo de Jesus, Jesus ensinando o povo, levanta uma mulher no meio da multidão e diz assim: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Falou para Jesus, né? Teceu um elogio para a Nossa Senhora. E Jesus diz, olha, mais felizes são aqueles que escutam a palavra de Deus e põem em prática. Aqui também os santos, Santo Agostinho explica, ele não está rejeitando, não está dizendo que Maria é menos importante, pelo contrário, aí confirma a tese de Santo Agostinho, ela não é feliz só pelo fato de ser mãe, mas pelo fato de escutar a palavra e colocar em prática. E ela disse isso no Evangelho de Lucas, e realmente seguiu, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Nós rezamos isso no Ângelus, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, eis aqui a serva do Senhor, faça comigo segundo aquilo que você disser. Está aí? Nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Veja como Maria era uma discípula fiel à palavra. O que Jesus dizia, ela queria cumprir. Isso é discípulo. Ela estava aprendendo, ele era filho dela, mas ali estava como mestre. E vocês percebam como ela tinha Jesus como mestre desde criança. Quando perde Jesus, depois, uma das dores que nós contemplamos essa semana, inclusive, ela vai até o templo. Ao invés dela se colocar acima de Jesus, como mãe, autoridade, ele tinha 12 anos. Não, ela faz apenas uma exortação, filho, por que fizeste isso conosco?
o humano de Maria aqui. Por que fizeste isso conosco? Eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. E a resposta de Jesus, mestre com 12 anos, por que me procuravam? Não, vocês não estão entendendo que eu devo me preocupar com as coisas do meu pai? Ela não discutiu, ela não chamou atenção. Diz o evangelista assim, lá na Bíblia, embora Maria não entendesse, ela conservava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Olha só, coração de discípula. Quem guarda as coisas no coração é discípulo. Quem quer ser mestre, logo vai falar. Se eu quero ser, eu vou lá, já vou começar a esbravejar. Não, discípula, ela escutou, ela tentou entender, ela orou aquilo que Jesus falou, guardou no coração. Hoje, o último dia, depois que rodearmos a igreja 7 vezes, nós iremos ter o envio dos discípulos. Todos nós, depois dessa semana de aprendizado, quantas horas passamos diante de Jesus que estava aqui na Eucaristia, aprendendo com Ele, recitando o nosso rosário, lendo a nossa Bíblia, cantando as nossas canções eucarísticas e reza vai, reza vem, para quê? Estávamos aprendendo com o Mestre. Na missa de hoje Ele nos envia, assim como Maria e com Maria, agora vão em missão, vão fazer acontecer, vão levar o Evangelho. Não precisamos gritar pelas ruas para levar o Evangelho, mas o Evangelho do testemunho, na nossa casa, na família, nos vizinhos, no trabalho, na escola, no mercado, onde a gente entrar. Uma coisa curiosa, por falar em levar o Evangelho na família. Eu não sei aqui, mas lá no Paraná, eu estava vendo, tempos atrás, uma estatística tão estranha a respeito da pandemia. No momento em que as famílias, nós nos fechamos mais em casa, ora, eu entendi assim, seria um momento em que aquele pai que diz assim, não tenho tempo, agora tinha tempo. Aquela mãe que, mas eu corro o dia inteiro, agora, pelo menos por alguns meses atrás aí, tinha tempo, tinha que estar em casa. As crianças não tinham tempo, porque tinha escola, tinha não sei o quê, agora tinha tempo, porque não dava para sair na rua por um tempo. Tá. E a pesquisa apontando, no tempo da pandemia do Covid-19, multiplicaram-se os casos de violência doméstica. Gente, como é que a gente pode ser que nem cachorro, né? Prendeu-se e mordeu. Que coisa esquisita, no momento em que todos nós, agora não tanto, vamos ver a nossa segunda onda, né? Mas que todos nós estávamos em casa com medo de morrer, em resumo, com medo de se contaminar, isso, aquilo, aumenta a violência familiar. Queixas na delegacia, famílias fechando o tempo, se quebrando na paulada. Então, veja que falta faz a consciência cristã, que falta faz essa história de São João, hoje da primeira leitura, amai-vos, que falta faz a oração. Se nós não nos treinamos para rezar mais, para amar verdadeiramente, sinto muito, é uma semana, não digo perdida, a semana eucarística, mas é uma semana, como eu disse no início, apenas de lembrança. Não adianta ser só lembrança. Vamos transformar essa semana em vida, em nossa vida do dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.